No ano de 1821, um cidadão iorubá, conhecido como Adjaí, descendente da cidade de Oxobô, na época com seus prováveis 11, 12 anos, tornou-se cativo e foi encarcerado em um navio que rapidamente foi lançado ao mar. O navio, interceptado pela Marinha Britânica, levou Adjaí a ser acolhido pela fé cristã, batizando como protestante, e a partir disso ele passou a adotar o nome de Samuel Crouthert. Em 1827, já ordenado pastor, iniciou sua carreira docente, lecionando língua inglesa e teologia na Church Missionary Society, instituição protestante que o amparou em Serra Leoa e o enviou a Abel-Cutá, onde reencontrou sua mãe depois de anos de separação. Porém, por que relembrarmos o Samuel Crouthert, quando a gente, na verdade, quer ter todo esse entendimento sobre Exu e essa comparação errônea que surgiu dele com a figura do diabo cristão? Então, ele se torna simples se a gente conseguir analisar o contexto histórico, onde os africanos eles eram desprovidos de línguas estruturadas. E daí o Samuel ele tem esse papel meio que fundamental com relação a toda essa estruturação linguística, principalmente no momento que ele publica, edita ali o Vocabulary of the Yoruba Language, seria traduzido vocabulário do idioma Yorubá. E por se tratar de um sistema de um vocabulário bilíngue, a gente entenderia, foi o que foi feito na época, enfim, mesmo que de uma maneira equivocada, que o substantivo Deus, ele corresponderia à divindade Yorubá, Olorum, e daí o substantivo diabo, ele corresponderia a Exu, essa coisa antagônica entre o bem e o mal, os dois lados, teria que ter alguma associação. Então, a partir disso, a gente começa a entender que esse adjetivo diabólico, ele, embora não constasse no vocabulário ali Yorubá, mas teria que ter uma correspondência, entende? Para haver justamente essa associação. Então, considerando que para haver a libertação dos africanos, dos grilhões, das armadilhas do diabo, era necessário catequizar, o bispo Samuel ele traduz trechos ali da Bíblia Sagrada, justamente no momento inverso, para o idioma Yorubá. Sendo interessante a gente assinalar que como algumas palavras do universo protestante foram registradas em seu vocabulário, como por exemplo heresia, ídolo, idólatra, satânico, serafim, santos, bruxas. Então tinha que buscar uma forma de dar justamente vida a essas palavras. Nessa sessão de tradução em inglês e Yorubá do vocabulário, algumas palavras que eram ali indispensáveis no idioma Yorubá, elas não tinham como achar uma correspondência, uma comparação, Por exemplo, a palavra orixá, Isso é simples se você for procurar orixá em Yorubá, embora a escrita vai ser diferente, obviamente, mas orixá, ele vem com o mesmo significado na língua inglesa, entende? Então, através dessa lacuna, dessa falta de comparação, a gente consegue perceber a convivência, a presença ali dessa situação ali do estrangeirismo, e que alguns termos foram ideologicamente alterados, como por exemplo o que é relacionado a Exu, óbvio, porque a concepção protestante, a gente tem uma noção de um bem absoluto,
né? Onde a gente personifica ali um rei, o rei da glória, o absoluto, né? O bem maior. Mas isso implica em a gente também ter um mal absoluto, entende? Onde a gente personifica a imagem do inimigo. E dentro dessa comparação eu tinha que dar imagem, né? Para ter existência, para fazer sentido esses termos. E é onde a gente vê que coube a Exu representar esse papel, né? Dentro do vocabulário do Bispo Samuel, entende? Como também em alguns outros textos, outras publicações ali de colegas dele de formação, né, protestante e tudo mais. Um desses textos, né, do Bispo Samuel, eu vou falar justamente a tradução para o português, que é onde leva o caminho de botar Exu na figura satânica. Ele diz que como o diabo não possui disposição alguma, por ser desprovido de bondade, né? Sua casa é construída por ele na rua, né? O diabo mora na rua, não tem casa, não tem morada fixa, né? Então, a gente percebe que não se trata apenas, né, de uma criatura má, né, de um pequeno demônio, né, de um adversário qualquer. Exu, ele é associado ao próprio Satã, ao próprio diabo, né, em pessoa, né, o grande inimigo, o grande adversário, né? E desse modo o bispo originalmente, né, o Urubá, que era o Adjaí até então, convertido, né, ele mesmo ofereceu sua parcela de contribuição para reduzir elementos, né, do corpo milenar de conhecimento de sua tradição de origem, e fez com que isso tudo fosse convertido, né, para um conjunto muito mal articulado, onde ele buscou apenas que alguns dos termos, né, e algumas das expressões, alguns fonemas que ele tinha ali, tivesse algo que as pessoas pudessem identificar. Então, quando a gente pega, sai um pouco desse fato histórico, né, dessa influência ali britânica na África, e a gente vem para o nosso cenário, vem para o nosso território, vem para o nosso país, a gente percebe que aqui também ocorreu uma influência também em uma grade, em uma dimensão também absoluta ali, né, de origem europeia, pelo catolicismo, mas que de uma certa forma tende a ser mais amplo, né? Porque ali, de maneira pontual, na Nigéria, na África, enfim, a gente vê que associa Exu a essa figura maligna, né? Quando a gente vem para o momento onde o Brasil é descoberto, né, e começa ali a ser povoado, e daí a gente percebe toda essa influência europeia, né, de diversos países, mas a princípio ali Portugal e a coisa do catequizar os indígenas, né, e depois a vinda dos negros, né, escravizados, né, da África, território africano, é onde dentro do Brasil tudo que era contrário era visto como inimigo, como adversário, no sentido do satânico, do mal, né? Então a gente começa a perceber, a ter uma percepção que a nossa origem, ela é ferida. Nós, né, povo brasileiro, brasileiros, a gente tem toda essa influência de toda essa gente. Mas a nossa raiz, mesmo que vem dessa cultura indígena, hoje também passa, né, por toda esse mal-estar, né, cultural, né? Aqui não foram só os negros escravizados vindos da África. Aqui a gente também teve, né, outro cenário que também vai até nossos dias atuais, onde qualquer outra religião e nosso berço indígena, também tudo que é fora do padrão europeu, né, do catolicismo, do protestantismo, enfim, né,
tende a ser visto de maneira pelo inimigo, né? É o inimigo, é do mal, é o maligno, é o satânico, é o diabólico. Nosso primeiro episódio, né, desse nosso novo quadro, né? A princípio vai ser um quadro, a gente vai observar como o público vai reagir, se de repente a gente vai sentir uma necessidade ali de levar esse tipo de conteúdo para uma outra plataforma, um outro canal, né, para algo que seja mais específico. Que a ideia, a princípio, é da gente abordar todos os tipos de conhecimentos em um único espaço, né, para agregar justamente conhecimento, valor, levar entendimento para as pessoas. Mas a gente também vai esperar o feedback de vocês, vai ver como é que vocês reagem, vai ver como é que o público, né, vai enxergar isso, vai aceitar isso. A gente pretende também, em outros episódios, né, as próximas cenas, a gente também começar a desmistificar outros orixás, falar de fato quem são, né, qual a importância dos cultos, mas a gente vai fazer também de maneira organizada. A gente fez esse primeiro, né, desmistificando essa imagem de Exu como um ser maligno, como um ser diabólico, e nos próximos a gente vai trazer para vocês o real significado, a importância de Exu dentro do culto, né, de orixá. Tá bom? Fique com Deus. Muito obrigado e abençoe.